Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio da Conexão Quero Truck. Esse que é o nosso podcast da plataforma Quero Truck, a plataforma vitrine de vendas que projeta o seu anúncio para todo o Brasil, fazendo chegar para mais compradores o seu equipamento. E também projeta para os compradores ótimas e variadas opções de equipamentos em todo o Brasil, implementos, cavalos mecânicos, bitruque, truque, enfim, lá tem de tudo. Você já sabe, mas sempre a gente relembra. Você pode acessar a plataforma Quero Truck pelo www.querotruck.com.br, mas você também pode baixar os aplicativos em todas as plataformas de aplicativo, as lojas de aplicativo da Android e da iOS. Além disso, a Quero Truck está presente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e até no LinkedIn. E você deve estar ouvindo esse podcast por uma das plataformas de podcast onde ela está sendo transmitida: Deezer, SoundCloud, Spotify e YouTube. Ou seja, a Quero Truck está presente em todos os lugares, através da Conexão Quero Truck. E a Conexão Quero Truck tem o objetivo de trazer para você sempre episódios interessantes, com pessoas interessantes, com temas interessantes, e hoje não podia ser diferente, e a gente não podia deixar de abordar nessa nossa temporada toda um item muito importante, um tópico muito importante, que é a inclusão que a gente está sentindo acontecer e que cada vez mais com muito mais força da mulher no mercado de trabalho do transporte. E isso é muito bom, porque a gente está saindo daquele patamar só das atividades de escritório. A mulherada está indo para a bolé, a mulherada está indo para a estrada. E para falar um pouco disso com a gente hoje, está aqui a Ana Carolina Félix. Ela prefere ser chamada de Carolina, né? Carol para os amigos. E ela opera hoje, eu não vou nem falar o que é que ela opera, vou deixar ela falar um pouquinho sobre o que ela opera, mas ela trabalha no trecho, trabalha na estrada, transportando, assim como os nossos amigos que estão ouvindo aí agora. Carolina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, viu? A gente agradece muito, sabemos o quanto foi difícil casar essa agenda, inclusive, que você estava trabalhando, estava operando, né? E aí conseguiu esse espacinho pra gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou carreteira e estou aqui hoje para a gente bater um papo, né? Falar como que está hoje a mulher nesse mercado bem masculino, né? Muito masculino. Mas vamos começar do começo. Como toda viagem, vamos começar do ponto A. Depois a gente entende o ponto B. Como é que você chegou a essa decisão assim de vou dirigir um caminhão? Como é que você pensou nisso assim? Você trabalhou em outras áreas antes. Então, me conta um pouquinho da Carolina antes do caminhão. Antes de trabalhar no caminhão, minha mãe é costureira, então eu trabalhava numa fábrica de costura junto com ela. Então eu costurava, aí fui fazer faculdade, com 18 anos, tirei minha primeira habilitação. Então eu sempre gostei muito de dirigir. Sempre gostei de dirigir e de viajar. Quando eu era mais nova, eu me espelhei muito numa situação que teve que eu vi uma mulher dirigindo uma carreta, então eu achei aquele negócio de outro mundo. Falei, nossa, sensacional, eu quero também entrar nesse mercado. E foi aí que, em 2019, que eu comecei a trabalhar com carreta. Que legal, então não teve muito aquele estereótipo de ela devia viajar com o pai dela era caminhoneiro, não teve isso não. No seu caso foi admiração assim de uma pessoa. Exatamente, a minha questão foi admiração pela profissão, porque é igual tem muitas pessoas que falam assim, mas mulher dirigindo a carreta, então eu falo, não, eu dou conta também de dirigir, então eu vou. Então mais foi questão de inspiração. Minha família, eu sou a primeira carreteira. Tem algumas pessoas que trabalham com caminhão, mas com carreta eu sou a primeira, como se diz minha família, para dar dor de cabeça pra gente, preocupação. É isso que você escuta da mãe. Muito legal, mas não deixa de ser verdade, tá na estrada o tempo todo e tudo mais, né? Preocupação pra família, isso é verdade. É verdade, mas faz parte da profissão pra todo mundo, né? Não tem jeito. E aí você, quando foi pra área do transporte, você já foi direto no caminhão? Direto na carteira E? Ou você passou aí por outras etapas, assim, digamos? Você já começou dirigindo o caminhão, profissionalmente, estou dizendo, né? Ou você começou, de repente, num carro pequeno, uma entrega, alguma coisa assim? Não, eu comecei direto numa mineração.
trabalhava no caminhão traçado. Aí eu trabalhava de baldeio integrado ali dentro ali da mineração. Então eu fazia só aquele baldeio ali. Inclusive, quando eu fui entrar nessa mineração, eu fui até a primeira mulher a trabalhar lá. E foi assim, fiz um processo. Fazia lá, o traçadão? Um traçadão. E assim, eu era vigiada ali 24 horas, porque eles estavam fazendo um teste comigo. Que se caso desse certo, eles iam dar oportunidade para mais mulheres trabalharem ali. Olha que legal. Então, assim, eu fiquei ali um tempo, questão de mais ou menos de uns 8 meses, fazendo aquele teste ali com eles. E teve no começo, eles fizeram até brincadeira, apostas lá, falou assim, ela não vai durar o treinamento de 8 dias. Então, ela não vai dar conta, porque mineração é trabalho de horário, é 12 horas, vira turno. Então, eu comecei ali num caminhão traçado, que foi a minha primeira oportunidade de emprego na categoria D. Começou suave, né? Foi tranquilo. Um caminhão tão traçado na mineração. Para quem não sabe, é uma aplicação bastante severa, é uma Sim. aplicação bastante pesada. Não foi um teste fácil. Foi uma mudança assim, totalmente, né? Porque eu trabalhava com máquina de costura. Eu falo que eu acelero da mesma maneira, só que a diferença é que a máquina move, a outra ficava parada no lugar. Então, assim, foi uma mudança totalmente radical na minha vida, radical. Questão de horário, é um serviço pesado, querendo ou não, mineração, porque é de horário, tem questão com minério garra ali na caçamba, você tem que fazer todos aqueles trâmites que funcionam ali. Muito interessante. Mas aí você falou uma coisa importante. É inegável que é uma diferença muito grande, né? Você partiu aí das máquinas de costura para um equipamento pesado de transporte. Além desse choque, assim, né, obviamente, de horário, da carga horária, do tipo do trabalho, assim, fisicamente falando, é diferente. Sim. Certo? Muito diferente. Isso requer um certo preparo até. Você faz algum trabalho específico nesse sentido? Você fez algum trabalho específico para se adaptar a esse novo mundo que você entrou? Ou não? Foi na cara e na coragem mesmo? Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, passa e pronto. Foi na cara e na coragem. No começo, a gente sente muito, né? Ainda mais pela questão de horário. Você era acostumado a trabalhar ali 8 horas por dia. Você passar a trabalhar 12 horas, então, assim, é uma diferença muito grande. Ainda mais que era turno. Tinha dia que você estava de manhã, tinha dia que você estava à noite. Eu acho que foi a pior parte para se adaptar foi essa, porque você não tem um horário certo. Então, você tem aquela mudança. Então, o corpo da gente estranhava um pouco. A dificuldade maior foi essa. Questão de horário. Primeira hora, durante o dia, eu estava trabalhando. No outro dia, eu já estava à noite. Então, foi a adaptação mais difícil, foi essa questão de horário mesmo. Para você, o mais difícil foi isso, não foi nem a questão física, né? Não, a questão física a gente teve que ir na cara e na coragem mesmo. Até porque também os veículos, atualmente, eles dispõem de um aparato tecnológico muito grande para poder suprir essas demandas também, né? Foi-se o tempo do maçaricão, né? Não tem mais isso, não. Hoje em dia está mais moderno, né? Graças a Deus, hoje tentar mais moderno pra gente, né? É verdade. Dá uma facilitada. Mas, Carolina, me fala uma coisa. Você brincou aí, mas é algo muito sério, né? Você brincou que o pessoal apostou, não passa dos 8 dias do treinamento e tal. Mas trazendo isso para hoje, que você já tá há quanto tempo já hoje no trajeto aí? 4 anos. 4 anos. Então. 4 anos operando desde o traçadão, né? Desde o traçado. Ok. A gente vai falar sobre essa trajetória, mas eu queria encaixar essa pergunta agora porque você falou sobre a aposta, da brincadeira aí que os rapazes fizeram e tal. Mas você ainda enfrenta esse tipo de apostas ainda? Acho que isso aí não vai dar certo com ela ou não? Ou hoje você já está bem adaptada, bem assimilada, bem absorvida por esse mercado, pelos seus parceiros aí de trabalho? Não, isso a gente enfrenta todos os dias. Até mesmo você vai, às vezes, carregar no lugar e eles falam, mas ela... Cadê seu pai? Eu falo, meu pai? Eu falo, não sei. Eu falo, mas você é motorista? Eu falei, sim, eu sou motorista. Então, ainda tem muito isso que a gente enfrenta das pessoas achar que você não dá conta, que você é mulher, que você é frágil. Eu falo, gente, que da mesma forma, o mesmo nível de fragilidade que a mulher tem, ela tem de força. Então, se ela quer aquilo, ela vai conseguir. Então, claro que tem a diferença da força braçal, mas nem tudo hoje mais é que é a força braçal. Hoje tem muita tecnologia que ajuda a gente para poder fazer uma amarração, por exemplo, numa máquina, para poder fazer uma limpeza numa caçamba, para puxar uma lona, que é as coisas que a gente hoje enfrenta, né, no mercado aí. Então, assim, tudo tem uma tecnologia hoje que consegue ajudar a gente. Alivia o peso, né? Alivia o peso, exatamente. Mas ainda tem muitas pessoas que falam, não vai dar conta.
Tem uma carga, por exemplo, para o Nordeste, carga de horário. Não, a mulher não dá conta de fazer carga de horário. Por que não dá conta? Qual que é a minha diferença para você? Então ainda tem muito ainda isso. Tem essa luta ainda no dia a dia. Além da luta normal, ainda enfrenta esse tipo de coisa. E isso... Mas assim, você é a prova de que dá pra superar, né? Não, tem dá pra que superar, com certeza. Ignorar e ir em frente, né? Exato. Não pode dar ouvidos, né, pra conversa. Tem coisas que às vezes chateia a gente. Igual, isso deve ter mais ou menos uns 15 a 20 dias que teve uma situação comigo que eu fui buscar uma carga que era até com excesso lateral. E quando eu cheguei lá, que eu desci da carreta, o outro motorista do lado virou pra mim e falou assim: pô, você era pra estar brincando de boneca. Sério? Você ouviu isso? Eu olhei assim e pensei: não, meu brinquedo foi interessante, não gosto de boneca. Brinquei com ele, porque tem coisa assim que você escuta o tempo todo que te chateia às vezes. Porque você fala assim: não é possível. E às vezes tira até a credibilidade da gente. Não, ela tá trabalhando porque o caminhão é automático. Não, gente, tem muita mulher que dirige caminhão manual, não é só caminhão automático. Isso é então, verdade. o tempo todo eles tentam tirar a credibilidade da mulher. Por causa que ela tá ali. Por que ela tá fazendo esse serviço? Então, sempre surgem essas dificuldades. E esse é um desafio que, assim, obviamente eu não tenho conhecimento para falar sobre entender essa experiência, porque, né, não sou mulher e não opero um caminhão na condição de mulher, mas eu imagino que deva ser um obstáculo complicado mesmo de você superar o tempo todo, porque a gente vive ainda num mundo muito masculinizado e esse trabalho é um trabalho muito masculinizado desde sempre, né? Sempre foi muito o homem quem tocou o caminhão, quem transportou as cargas, porque tinha essa conotação do peso, tinha essa conotação da virilidade ao se operar um caminhão, mas não é isso. A gente está aprendendo cada dia que passa de que qualquer mercado, não apenas do caminhão, mas qualquer mercado, cabe homem, cabe mulher, cabe qualquer um que queira fazer a coisa bem feita, né? Acho que isso é interessante. E acho que a rapaziada também está aprendendo isso. Eles estão começando a entender. Tem muita gente que ainda não entendeu, mas tem muita gente que já entendeu, né? Não, hoje em dia, assim, já melhorou bastante. Tem aquelas dificuldades, mas não vão generalizar. Mas também tem o lado bom. Tem a galera que apoia, que acha... Que ajuda. Exatamente. Que você chega e fala assim: nossa, é a primeira vez que estou recebendo uma mulher carreteira aqui na empresa. Então, assim, tem essa parte também. Que legal. E no trecho também, tem os colegas que são mais receptivos, mais legais, mais parceiros? Ou me fala uma coisa, existe a panelinha feminina e a panelinha, o clube do Bolinho e o clube da Luluzinha na estrada ou não? Na estrada todo mundo se mistura? Na verdade, né, sempre tem aquelas questões de algumas panelinhas, ainda existe, né? Tem algumas questões até de rivalidade entre algumas, que eu falo: gente, a gente é mulher, a gente tem que se unir, se apoiar. Por conta que a gente tem que poder abrir mais oportunidades pra gente. Então, ainda, em qualquer segmento, né? Qualquer tem trabalho. Essa questão, tem a panelinha. Mas as pessoas acolhem bastante a gente hoje em dia. Como é uma coisa assim que não é tão comum, dizemos assim, mas que tem bastante mulheres, mas não é tão comum. Então, acaba que eles recebem a gente bem. Que legal. E quando você fala em receber bem, fala um pouquinho para mim sobre a recepção estrutural da caminhoneira no Brasil. Quando você para num posto de gasolina, quando você para numa parada, você encontra hoje uma estrutura legal para você enquanto mulher? Porque a gente sabe que num passado recente não existia muito essa estrutura para as mulheres. Hoje, como é que tá isso? Você falou até de um assunto importante, porque tem hora que chega na empresa e te recebe super bem. Nossa, nunca recebi uma mulher aqui, é a primeira vez. Só que você vai pedir para usar um banheiro, não tem um banheiro para mulher na empresa. Aí eu falo: gente, se vocês apoiam, se vocês acham bacana, legal, então por que vocês não apoiam de uma forma, dando uma estrutura pra gente? Eu cheguei uma vez para descarregar no local que eu tive que pedir um outro motorista no banheiro masculino, não tinha nem porta para poder olhar o banheiro, para poder usar. Não tinha chuveiro feminino para poder um banheiro, para tomar um banho. Não ia me descarregar, eu falei: eu vou tomar banho aonde? Eu vou usar o banheiro aonde? Não tem, você tem que usar o masculino. Aí é um desafio. Aí que chega a questão das pessoas te apoiar. Igual, é uma pessoa que você nunca viu na vida, um outro motorista.
fulano, você pode me ajudar ali? Você olha o banheiro pra mim poder tomar um banho e tudo. É questão que você tem que colocar até a confiança na pessoa. Tem que contar com a sorte também. Exatamente, Encontrar uma porque pessoa não tem nem a segurança e nem a estrutura. Então isso ainda permanece frágil aí, né? Por onde você anda. Exatamente, tanto em postos quanto em empresas. Nos embarcadores, nos clientes. Geralmente, ou, né, os postos, quando você vai tomar banho, todos os chuveiros são frios. É raridade você achar um lugar que tem um chuveiro quente. Ah, mas não tem um chuveiro quente? Ah, porque o chuveiro queimou e quase não usa, então a gente não trocou. Pô, gente, quase não usa, mas uma hora vai ser usado, né? E é engraçado. Vamos ficar aqui um pouquinho nesse recado, né? Olha que interessante. O podcast da Quero Truck, Conexão Quero Truck, ele chega para todo mundo. Ele vai chegar para o motorista, como ele vai chegar para os grandes embarcadores. Todo mundo vai ter acesso a ouvir essa mensagem. Pô, essa turma toda que vive aí no trecho, que trabalha nas estradas e que depende, né, dessas estruturas para o seu dia a dia, galera, vale a pena a gente se atentar a isso, porque não é nem... Você falou uma coisa que demonstra um baixo nível de cuidado, às vezes, com a classe como um todo, não é nem só com as mulheres, né? Porque é um chuveiro frio para todo mundo, né? Todo mundo está tomando esse banho frio. Um banheiro é uma necessidade básica do ser humano, usar um banheiro. E aí as mulheres precisam de um banheiro separado dos homens, obviamente, né? E é interessante a gente frisar isso aqui, porque é a estrutura básica. É o mínimo. E a gente não está falando de, por exemplo, um salão de beleza ter um chuveiro quente. Tem nada a ver uma coisa com outra. Nós estamos falando de postos de gasolina, de paradas de caminhoneiros, de empresas que são sustentadas pela classe. Porque se não existisse o motorista, não tinha parada de gasolina, não tinha parada de motorista, não tinha posto de gasolina, não tinha nenhuma dessa estrutura. O motorista é quem basicamente sustenta essas estruturas. E essas estruturas, às vezes, né, não todas, porque tem paradas que são excelentes, a gente sabe que tem. Tem paradas que parecem hotéis, que dão valor à classe, mas tem paradas que realmente falta esse reconhecimento para a classe caminhoneira em geral mesmo, não absorvem que esse é o público deles, né? E aí fica complicado, realmente fica complicado. Caso, né? E realmente não é tanto só para mulher, para homem também. No geral, essa questão da estrutura, claro, quando a gente fala de banheiro exclusivo, a gente está falando para as mulheres, mas um chuveiro quente, assim, é claro, tem um custo ali de energia, de água, a gente sabe que tem, mas o negócio tem que prever seus custos, né? E cuidar do seu cliente é um custo que tem que estar dentro da sua previsão. Então, fica aí a dica para a turma da estrada, para os empreendedores da estrada, aquela turma que vive dos motoristas. Dei uma tratativa assim, especial para essa turma, porque a comida boa, um restaurante bom, uma área de descanso legal, uma televisãozinha para aqueles 15 minutinhos de intervalo para colocar as notícias em dia, né? Acho que é importante, né? Ajuda bastante. Faz bastante, deve fazer diferença sim. Com certeza. Mas, Carol, me fala uma coisa, como é que fica a família nisso tudo? Você hoje casada, tem filhos, solteira? Só pra gente situar aqui como é que você viaja. Tô quase casando, né? Na verdade, praticamente casado. Caso agora dia 15 de julho. A gente trabalha na mesma área, só que eu brinco que ela trabalha do outro lado. Que é o lado que estressa o motorista, que ela trabalha na parte da logística, de programação. Que legal! Então, ela trata com o motorista. Então ela te estressa porque ela te programa e você a estressa porque você pode não cumprir os prazos que ela programou. Exatamente. Bom que é igual ela me ensinou bastante coisa. Porque o motorista, a gente é meio largado, né, gente? Esse negócio, pedir canhoto pra quê, gente? Eu vou fazer uma próxima entrega, agora eu não tenho tempo de tirar foto. Aí eu falo, Carolina, é importante você tirar foto do canhoto pra você receber a carga. Eu falei, não, bacana, vou aprender. Então, assim, ela fez uma viagem comigo de 17 dias, ela me colocou no eixo certinho. Agora você aprendeu que sem o canhoto você não fez a entrega. Exatamente. Então você não concluiu o processo. Agora eu aprendi que eu acabei a entrega, tem que tirar a fotinha lá e enviar. Mas eu já percebi que vai dar tudo certo, viu? Porque como ela programa a carga, ela vai fazer seus trajetos ficarem mais curtos, pra você voltar mais rápido. Ela vai longe, né? Não vai não. Ela vai mexer os pauzinhos pra você pegar as melhores cargas, pra você voltar mais rápido. Essa é a grande vantagem. Mas tem essa conotação mesmo do ficar longe, né? E aí entra essa questão da família. É muito complicado para vocês na estrada lidar com isso.
Eu acho que é assim, é a parte mais difícil. Porque, querendo ou não, a gente faz muita amizade, né, gente? Qualquer lugar que a gente fica até conversado. Qualquer lugar a gente fala, bom dia, boa tarde. Então, a gente vai conversando. Só que a família, eu falo assim, a família é a base de tudo na vida da gente. Sem dúvida. Então, no começo, eu tinha aquele costume que eu trabalhava junto com a minha família, que a nossa era uma fábrica de costura. Então, do nada mudou radicalmente, comecei a viajar. Sumi do mundo. E fazia Nordeste, Sul, e ficava 90 dias fora de casa. Então, assim, a questão da família eu senti muito. Muito mesmo. Tanto a minha família, eu falo que, às vezes, dava um final de semana lá, que, às vezes, você passa fome na estrada com dinheiro no bolso. Você não tem onde comprar. Que comer, você tá com fome, aí eu falo com minha família. Aí tava lá no domingão, eles no churrasco, uma cervejinha, mandando foto, fala, gente do céu. E você lá no fim do mundo sem recurso pra nada. Gente, faz isso comigo não, que eu tô aqui com fome na estrada. Então a gente sente muito a questão da família. Passa data de aniversário, que você passa longe. Então, passa situação na estrada que te chateia, que você pega e fala assim, nossa, um abraço da minha mãe agora. Faria toda a diferença, né? Então, assim, a questão da família a gente sente muito. Eu imagino, porque isso é uma situação comum a todo mundo que tem que ficar fora, tem que ficar longe por um determinado tempo. Agora, eu acho que essa é a maior dificuldade de todas na estrada, eu acho que é a saudade. A saudade. A saudade deve pegar mesmo. E ainda mais nessa profissão que faz parte o tempo todo, né? Não é de vez em quando, como a gente às vezes vai fazer uma viagem, fica 15 dias fora, 10 dias fora, mas volta. E aí fica um tempão em casa. Vocês não, né? Vocês vão, ficam um tempão lá fora e quando volta é só para trocar mala, às vezes, e sair de novo correndo, né? Eu sempre falo com a minha família e eu tenho um costume, desde quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe, todo dia de manhã eu ligo pra minha mãe, pra minha avó, pra minha irmã, pra minha esposa e falo assim, bom dia, eu te amo vocês e tudo. Porque eu falo, gente, a gente não sabe, a gente sabe o dia que a gente sai de casa, o dia que a gente volta a gente não sabe. Não tem data correta. E tem que trabalhar direitinho pra voltar, né? Porque a gente ainda sabe dos outros problemas, que aí é o que eu ia te perguntar aqui, sobre segurança na estrada. Porque já é um ambiente muito perigoso pro homem. Né? Porque agora a gente não está falando nem de aceitação, a gente está falando de segurança física mesmo. Como é que você lidou com isso no começo? Como é que você lida com isso hoje? Como é que você vê essa questão da segurança na estrada? Já teve algum evento crítico, alguma coisa, algum sinistro, alguma coisa que você possa dividir com a gente? Ou ainda não teve, graças a Deus, espero que não. Mas como é que você vê essa questão da segurança? Olha, a segurança, vou te falar, é uma questão mais complicada, né? Eu acho que em todas as partes. Já aconteceu de ser assaltada na porta do cliente. Sério? Tem mais ou menos 1 ano e meio que eu fui assaltada. Isso questão de 6h30 da manhã. Eu cheguei na porta do cliente, desci para entregar a nota. A hora que eu fui retornar para a carreta, eles me abordaram, armados e tudo. O objetivo era a carga mesmo? Não. Era assalto pessoal? Era assalto pessoal, só levaram as minhas coisas. Só que eu estava em questão, assim, de 1 metro da empresa, onde eu fui descarregar, e com segurança na porta. Aí eu falei com ele, pô, por que você não fez nada? Eu falei, não, eu tô aqui todo dia. Complicado, hein? Aí na hora eu falei com ele, pô, mas você não tem filha? Pra você virar pra mim e falar assim, eu não podia fazer nada. Eu falei, sério, você não podia fazer nada. Complicado, bem então, complicado. Assim, não tem segurança nenhuma, nem na porta da empresa, nem em postos. Não dá pra você tomar banho num posto e ficar ali. Porque eles veem que você não vê. Então você ainda tem que ter essa estratégia aí. Você tem que tomar um banho num posto. E ir pra outro posto. Às vezes eu chego no posto, me deu uma fome, eu vou dormir nesse posto. Eu já fecho as cortinas toda, a hora que eu desço, falo, você tá sozinho? Eu falo, não, meu marido tá aqui dormindo. Ainda tem que ter essa jogada toda, porque se você for notada sozinha, o risco aumenta para você. Exatamente, não tem como você falar ali, eu tô sozinha. Que interessante. Então, interessante não, né? Interessante no sentido que triste e ao mesmo tempo curioso. Você olha o trabalho, né? Você para num posto, aí você vai lá comer, tomar seu banho, depois você tem que sair daquele posto, porque as pessoas já viram você ali, e aí no outro posto você chega, nem desce, sei lá, já chega, fecha tudo e dorme ali. Exatamente. Pra ninguém ver que é só uma mulher que tá ali. Evito descer, já chego, fecho a cortina e vou dormir, porque a gente hoje não tem segurança de poder ficar no mesmo posto. É uma coisa muito triste, né? Isso aí é muito ruim, muito, muito feio para nós, enquanto um país que 70% das cargas escoam via rodoviário, você parar para pensar que não existe um suporte de segurança adequado para os motoristas em geral, mas em especial para as mulheres, né? Exatamente. Antes eu postava muitas coisas assim do dia a dia no meu Instagram às vezes. Só que eu nunca postava em horário em tempo real.
Sim. Porque eu falo assim, nossa, Onde eu tô. Onde eu tô certinho. Já teve caso que pessoa que eu nunca vi manda mensagem no Instagram. Ah, eu vi você em tal posto. Ah, eu vi você em tal lugar. Aí o sempre, perigo aumenta. exatamente, sempre quando eu ia postar, eu nunca postava em tempo real, por causa que eu não tinha aquela segurança, né? Falar, não, vou postar aqui que eu tô nesse posto. Não, eu esperava a hora que eu arrancava do posto lá pra me postar. E tem que ter esse cuidado mesmo. Hoje em dia é muito perigoso essa história do real time, né? Você postar tudo em tempo real onde você tá, para qualquer profissão, ainda mais dentro na estrada onde você não tem um aparato de segurança para te apoiar, né? Hoje você está operando cargas pranchas, né? Hoje você está na prancha. Isso. Mas você antes operou, que você já começou contando pra gente no início, que era o minério. Do minério. Cegonha também? Câmera fria. Que Gostava mais? muito de trabalhar E a câmera fria é o tipo de transporte que é bem perigoso, se for olhar assim, em questão de assalto. Sim, produto Porque é sabe valioso. que é Carne, alimento, Mas tanto que na época que teve das greves, eu estava até trabalhando com câmera fria. Foi o único veículo que eles não paravam na greve, Podia né, porque passar. era alimento. Mas eu trabalhei com cegonha, já trabalhei com câmera fria, trabalhei com caçamba, o último agora foi com prancha, que foi assim, o mais desafiador para mim. Por conta do tamanho dos equipamentos. Exatamente. E a dificuldade. É isso? Exatamente. Conta E pela aceitação também, né? É. Porque às vezes teve situações que meu encarregado mandava mensagem, mandar motorista lá. Eles falam, mas é uma mulher, ela não vai dar conta de amarrar a máquina. Ela, não se preocupa com a cabeça não, que a hora que chegar aí ela vai resolver. Então, assim, a Rodoanel, que foi até essa empresa que eu trabalhei, eles acreditavam muito, sabe? Hoje, tanto que eles estão dando mais oportunidade à mulher. Legal. Então, assim, quando tinha vários motoristas lá, eles começaram a mexer com prancha, agora eles falam, não, vai a Carolina trabalhar na prancha. Eu falei, gente, mas eles não, vai você. Você gosta de desafio, eu sei que você vai manter a velocidade, que você vai fazer as entregas tudo certinho, que você vai fazer todas as anotações, vai mandar um canhoto, você já teve experiência com cegonha, então você já tem aquelas maldades. Eu falei, não, bacana, então vamos lá. Então, assim, eu sou muito grata por eles terem me dado essa oportunidade, ter acreditado, porque quando eu comecei, para falar bem a verdade, eu até assustei. A hora que eu olhei assim, as correntes de amarrar a carreta, eu falei, poxa, essa corrente é mais pesada que eu, gente. Eu falei, mas vamos lá que nós arrumamos a técnica para poder dar certo. Então, assim, a última que eu trabalhei foi da prancha, atualmente. Que legal, que legal. Agora eu vou engatar no baú, né? Uma super... agora você tá migrando pro baú. Agora eu tô migrando pro baú. Que legal. E assim, sem que as outras áreas saibam, mas alguma que você gostou mais, assim? Acho que eu gostei mais da prancha, né, gente? Foi o desafio melhor. O mais desafiador e foi o que você mais gostou. Foi o que eu mais gostei. O nível de superação e tudo já era uma satisfação, nossa, né? E as pessoas, quando passavam do lado, porque você passa do lado de uma carreta com um trator em cima, você já olha no natural, né, gente? Cadê o cara que tá lá dentro? Aí quando eles vão falar, uma moça. Qual é essa menina? E eu acho engraçado que às vezes tem gente que vira e fala assim, mas você não parece motorista. Eu falo, gente, qual que é o padrão de motorista? Porque eu não sei. Porque você não parece. Mas por quê? A motorista ela tem um padrão, será? É o estereótipo, né? Exatamente. Esperam alguma coisa que às vezes não vem, né? Eu vivo anos e anos conectado a esse ambiente do transporte e é muito engraçado. Você tem dificuldade realmente de se definir um estereótipo. Não tem um estereótipo. Tem motoristas de todas as formas, jeitos, cores, personalidades, enfim, culturas, níveis. Você tem muita coisa, principalmente no Brasil. De novo, voltando, né? 70% das casas de um país continental como o Brasil escoam via rodoviária. Imagina a quantidade de motorista que tem nesse país. E eu fico pensando assim, quando eles falam isso, igual, por exemplo, você me contratou, me levou uma carga pra você. Aí eu chego lá, você vira pra mim e fala assim, mas você não tem cara de motorista, mas você esperava que motorista, então? Verdade. Entendeu? Ué, qual foi o padrão, então, de pessoa, de motorista que você esperava em questão de aparência? Porque você não aparenta. Eu falei, gente do céu, agora a motorista ela tem uma caracterização, né? Tem que ser assim, engraçado. Digamos que é complicada essa definição, esse estereótipo do motorista. Mas você vem provando que é possível confundir ainda mais o público, né? Porque se eles esperavam um estereótipo, agora o estereótipo está se diluindo cada vez mais. Não tem mesmo estereótipo. Quem quiser. É muito bom a hora que eles falam que às vezes o vidro é escuro, né? Eles falam, ô irmão, que não sei o que, a hora que eu abro o vidro, eu falo, moça, me desculpa. Eu falei, não, tá
Normal, já acostumei já. Muito Mas é muito legal. bacana na hora que eles se surpreende, que eles olham, tá passando o caminhão do lado, eles olham, eles até assustam, opa, ó, menina, uma mulher. Que É legal. muito bacana. E você trabalha viajando longas distâncias também? Você faz qualquer trecho, né? A maior distância que já fez? A maior distância que eu fiz foi na região ali do Rio Grande do Norte. Pô, já fui lá na pontinha, lá em cima, né? Não, e ali eu gosto, viu, no Nordeste. É. Gosto mais do que do Sul. Ah, lá é muito frio. O friozinho não é bom toda hora, não. Você é do verão. É, sou mais do verão. Então as cargas pro Nordeste são bem aceitas. É verdade. Inclusive a próxima agora eu já tô indo pra lá. E detalhe, aí eu vou te perguntar uma coisa. Você tá indo pra lá por escolha própria, a empresa que tá te mandando, você hoje opera seu próprio caminhão, você tá empreendendo, já é dona do seu próprio caminhão, você trabalha para uma empresa, como é que funciona isso hoje para você? Bom, hoje agora eu tô operando por próprio, né? Agora já. tô com o meu caminhão. Já é empreendedora, então. Tô me empreendendo. A gente fez um episódio nessa temporada com a Beth Penteado, que é também uma mulher excepcional dentro do segmento dela, que é o do empreendedorismo. Ela, mais de 20 anos nesse mercado, já ajudou mais de 10 mil empresários com empreendedorismo, e ela falou muito sobre isso, sobre o tratar do próprio equipamento, do seu equipamento. Você sabe que, né, não sei qual é o seu equipamento exatamente, mas tem um valor agregado muito alto, é um equipamento caro. E tratar dele como a sua empresa, né? Empreender, é um negócio, aquilo ali é um fato gerador de renda, e você tem que ter controle de gastos, você tem que ter tudo isso muito bem desenhadinho. Aí você já está nesse ramo. Eu falo que é totalmente diferente, né? Quase que a gente tem que fazer uma reabilitação. Porque você estava acostumado a trabalhar com uma empresa, que eles te mandam ali a programação, você vai em tal lugar, fazer isso, aquilo. Quando você trabalha com o seu, já é totalmente diferente. Já tem todas as preocupações. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Ah, quanto que eu vou gastar de diesel? Quanto que vai sobrar esse frete para mim? Então você tem que fazer toda aquela logística. E você faz esse cálculo todo antes de aceitar um frete? Sim, hoje quem mais me ajuda, né, que é a Jéssica, minha esposa, que ela tem mais experiência, então a questão da logística, eu até peço ela para me dar uma ajuda. Legal. Então tá nós duas ali. Auxilia, monta o plano ideal e Exatamente. e segue. A gente vai, manda uma carga, tem uma carga para Nordeste, tem uma carga para São Paulo, por exemplo, aí a gente avalia quantos dias que eu vou gastar para fazer essa, quanto dia que eu vou gastar para fazer a outra, para poder ver se compensa ali a gente aceitar o frete ou não. Não sei quanto você ganha, não vou te fazer essa pergunta, mas o dobro para trabalhar numa mesa de escritório, aceita? Não, Não? não, O triplo? não. Não? Eu falo que comigo é uma liberdade assim, né, que a gente tem. É sem comparação. Eu falo que a minha janela do escritório, eu acho que é muito interessante, porque eu trabalho Paisagem atrás muda, de né? cada dia você conhece pessoas diferentes, conhece culturas diferentes, locais diferentes. Então, assim, tudo muda. Mesmo a hora você tá num lugar tão frio, você chega lá no Nordeste, tão calor, aí você vai conversar com a pessoa, as culturas deles são diferentes, o paladar, comida, é tudo diferente. Então, assim, você conhece muitos locais, muitas pessoas diferentes, culturas diferentes, paisagens diferentes. Então, eu falo que eu não trocaria essa profissão minha, não. Costumo ouvir dizerem que nessa profissão o pagamento é secundário, né? Claro que é muito importante, todo mundo precisa de dinheiro, mas os benefícios são maiores, né? Com certeza. A liberdade e tudo mais é uma coisa que pesa muito para o caminhoneiro em geral, e aí tá aí uma coisa que não é diferente entre homens e mulheres, né? O benefício da liberdade é algo que movimenta vocês. Exato. Tanto quanto aos homens, correto? Eu falo que às vezes tá chateada ali, tá cansada, aí vem o pôr do sol, o nascer do sol, aí você fala, oh, meu Deus, muito obrigada por ter parado de reclamar. Porque assim, é uma terapia. Eu falo que é uma terapia, você vive livre. É muito legal mesmo. Eu falo, a carga não fala comigo, gente. Não tem uma pessoa ali atrás pra falar na minha cabeça, pra me reclamar, a carga. Então, é a questão da liberdade mesmo, é incomparável. Que legal, muito, muito bom ver pessoas que trabalham com aquilo que gostam de verdade. Isso é muito, muito, muito legal. Eu falo com você que teve uma época que eu fazia faculdade, né, de arquitetura, e eu já trabalhava na área, fazia projeto arquitetônico. Mas eu estava perto da minha família, que eram pessoas que eu gosto, tinha horário, não trabalhava tanto, mas eu não me sentia tão feliz igual eu sinto hoje. Que eu falo que é o caminhão, eu me reencontrei ali. Então, assim, coloca uma música e canta e dança e o horário tá apertado, não tem problema. O cansaço, a última coisa que a gente olha, na verdade,
Por causa que é muito gratificante. É. Eu falo que trabalhar com caminhão para mim é muito gratificante. Apesar que tem as dificuldades na estrada, mas tem aquele reconhecimento que é bacana. Você tá chegando no posto e fala, nossa, lá, menino, um caminhão e tal, é muito bacana. Você vê crianças o tempo todo, eu acho que a parte que eu mais gosto é a questão das crianças. Você passa perto da criança, a criança faz o sinalzinho pra você buzinar para eles. A criança, todo mundo gosta. Quem sabe você não tá inspirando outras caminhoneiras, futuras caminhoneiras por aí. Exatamente. Como você um dia viu uma passando perto de você falou no início que te inspirou. Quem sabe você não tá fazendo esse trabalho de Exato. fomento da ideia aí pra Às frente, vezes né? eu posto coisas assim no Instagram, muito mesmo, meu dia a dia, uma descontração e tal. E quando eu fico sem postar, às vezes a gente fala assim, Carol, por que você parou de postar? Então, você inspira muitas pessoas. E a gente, às vezes, não tem noção disso. Do impacto que a gente causa para a pessoa. Positivo e negativo. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações hoje, né? Porque exatamente. você tem tudo que a gente faz. Tem que policiar de tudo ali que você está fazendo. Então, assim, é muito gratificante. E você vê uma pessoa falar assim, eu tirei minha carteira dele porque eu vi você trabalhando em caminhão, um dia eu quero trabalhar igual você. Então, assim, você fica, eu fico encantada. Eu falo, não sabia que eu causava um impacto na vida de uma pessoa. Então é muito legal também. Muito bom, muito legal mesmo. E você vê, assim, pra gente entender numa visão geral, assim, você consegue perceber esse crescimento das mulheres aderindo à profissão? Você que está no meio, você tem visto cada vez mais, você tem realmente enxergado isso? Porque a gente vê os números, a estatística, mas num país tão gigante, dilui muito. Mas quem está no meio, quando você está na estrada, você encontra a mulherada ali, aqui, falar? Agora tem bastante mulher. Agora as empresas estão dando muita oportunidade. Então, assim, quando você está ali no trecho, você encontra com bastante. Então, assim, tá crescendo bastante. Eu estou gostando de ver a mulherada aí. E uma questão que eu preciso tocar nesse assunto, porque é meio histórico, né? A mulher sempre ganhou menos exercendo as mesmas atividades que os homens, né? No ramo do transporte, assim mesmo também? Ou lá existe, apesar de todas as outras dificuldades que você já citou, mas existe uma oportunidade de equidade, de equalizar essa questão? Porque o frete é o frete. O homem vai fazer o transporte ou a mulher vai fazer o transporte. Tem o desafio da rejeição, às vezes, de mas é uma mulher que vai transportar. Mas uma vez contratado, uma vez o serviço sendo executado, existe alguma diferença que você sinta hoje ou não? Pelo menos isso tá igual. Graças a Deus, pelo menos isso. Na questão da mulher e do homem, na questão financeiramente trabalhando lá, é a mesma coisa. A mesma coisa que o motorista, o homem ganha, a mulher também ganha. Que legal, isso a pelo questão menos da comissão é a mesma coisa, a questão de carga é a mesma coisa, então isso aí não tem desigualdade, não. Você nunca vivenciou isso de ter desigualdade pela diferença de gênero? Não, isso aí não. Que legal. Nunca presenciei essa questão de desigualdade, não. Bacana, pelo menos um grande ponto positivo aí, né? Já estamos pelo menos nesse ponto aí, estamos no caminho. Vamos equalizar o resto que a coisa fica legal. Carolina, eu assim adorei esse bate-papo que a gente teve. Foi bastante interessante ver pela ótica de uma mulher a estrada. Eu acho que é muito diferente para a gente que, obviamente, está acostumado com a estrada, conhece aí os detalhes da estrada, mas de uma ótica que seria impossível para a gente, enquanto homem, enxergar a ótica feminina da estrada. E confesso que vou passar a prestar atenção em alguns detalhes aí, como segurança em alguns lugares, se tem, se não tem banheiro feminino, né? É interessante, vou começar a cobrar puxar as orelhinhas de alguns parceiros aí que a gente tem para se encontrar, a gente vai dar um toque para tentar ajudar, cada um apertando um pouquinho, quem sabe não melhora a estrutura, não melhora tudo isso, né? Sabendo que vai fazer diferença. Eu que agradeço pelo convite, pelo esse bate-papo, tá contando para vocês um pouco de como que é o nosso dia a dia. E é muito legal ver a mulher entranhada em todos os níveis. Tem dentro das nossas temporadas, vão ter vários outros episódios, nós vamos falar da mulher em vários pontos da cadeia logística, né? Você mesmo acabou de citar
a mulher programando cargas, tem a mulher gerenciando empresas, tem a mulher operacionalizando as cargas. A mulher está presente em todos os segmentos. E é Gente, muito esse bom. dia eu fui trocar um pneu e era uma mulher que estava trocando pneu. Na Eu fui borracheira? Na borracheira. Olha aí que Eu legal. fiquei assim, encantada. Falei, meu Deus. Olha Falei, aí a que legal. mulherada tá entrando com tudo mesmo no mercado agora. Ó, Até tá igualando a tudo. posições inusitadas, né? Que Exatamente. eram exclusivamente masculinas, estão abrindo, o espaço está sendo, estão abrindo não, né? Elas estão abrindo o próprio espaço, né? Na verdade. Exatamente. Muito bom. Por favor, então aqui, Carolina, quando a gente gosta da entrevista, a gente presenteia a pessoa que, o nosso convidado, né? Então, eu vou te agradecer e te presentear com uma das nossas canecas, para você levar pela estrada aí na hora que for tomar seu café, seu chá, não sei o que você gosta de beber, mas quentinho ou frio, lembre-se da gente, a gente vai estar Eu vou torcendo por postar, você. viu, gente? Fica a canequinha, tá? Vamos esperar, Vai marca a me gente. acompanhar agora na estrada. Marca a gente lá que a gente vai ficar muito feliz, viu? Fiquei muito satisfeito, muito honrado com o teu tempo. Mais uma vez, muito obrigado. Sei o quanto foi difícil para você encaixar aí, para você e para Jéssica encaixar a programação do seu carregamento para permitir que você estivesse aqui agora. E eu te agradeço muito por isso, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Estar batendo esse papo aqui com vocês, falando um pouquinho do nosso dia a dia. Te agradeço muito obrigado pelo presente. Valeu. E aí, você gostou desse conteúdo? Eu achei muito legal, esclarecedor, muito complementar a tudo aquilo que a gente imagina saber, né? Tem muita coisa que a gente tem que ouvir para entender e aprender e aí se adequar nesse mundo que a gente vive, onde a gente precisa cada vez mais entender que não tem homem, não tem mulher, gente, tem ser humano. Vamos para cima, vamos junto, vamos construir um país estruturado para atender a todas as demandas. Você pode ouvir esse episódio de novo, se quiser, vai estar disponível aqui nessa plataforma que você está assistindo, provavelmente é o Deezer, é o Spotify, é o SoundCloud ou o YouTube. E você também pode acessar as redes sociais, você pode acessar o Instagram, Facebook, Twitter, até o LinkedIn. Você encontra todo o nosso conteúdo em qualquer uma dessas plataformas. Você também não pode deixar, obviamente, de acessar o www.querotruck.com.br e baixar os nossos aplicativos nas lojas da Android ou da iOS para você ter todas as oportunidades de compra, venda e tudo mais que a plataforma Quero Truck te proporciona. Toda semana um episódio novo, toda semana mais conteúdo, toda semana mais convidados especiais. A gente fica por aqui, você segue aí no escritório, na estrada, onde você estiver. Uma boa viagem. Tchau, fica com Deus.